Olá, bom dia, a paz do Senhor para você que está acessando esse vídeo, meu muito obrigado. Bom, hoje, graças a Deus, nós temos mais uma oportunidade para estudarmos e aprendermos mais da palavra do Senhor e aprendermos sobre os propósitos de Deus para a nossa vida. Hoje nós estamos no dia 33 da nossa jornada, estamos caminhando para o término. E hoje nós vamos estar tratando sobre um tema muito importante. O tema de hoje é como os verdadeiros servos agem. Hoje nós vamos aprender como um verdadeiro servo, como uma verdadeira serva do Senhor deve realmente servir e agir no reino de Deus. Nós vamos ler Marcos capítulo 10, verso 43 da Bíblia, a Mensagem, que diz assim: quem quiser ser o maior deve se tornar servo. Mateus 7,16: vocês podem dizer o que eles são pelo que eles fazem. Então aqui nós temos duas passagens bíblicas que falam realmente sobre servir. Realmente, para você ser servo, para você poder ser uma pessoa que realmente agrade a Deus, você precisa servir as pessoas, servir ao reino. Você precisa realmente demonstrar através da sua vida o serviço e o amor que você tem a Deus. Então, nós vamos estar dando continuidade aqui ao nosso estudo. Diz assim: servimos a Deus ao servir os outros. Isso aqui é muito importante. O mundo define grandeza em termos de poder, posses, prestígio e posição. Se puder exigir que as outras pessoas o sirvam, você conseguiu chegar lá. Em nossa cultura egoísta, com sua mentalidade do eu primeiro, agir como servo não é uma noção apreciada. Jesus, entretanto, mediu a grandeza em termos de serviço e não de posição social. Deus avalia nossa grandeza pela quantidade de pessoas que servimos, não pela quantidade de pessoas que nos servem. Isso é tão oposto à ideia de grandeza do mundo que é difícil compreender quanto mais praticar. Os discípulos debateram sobre quem merecia a posição de maior destaque e, 2000 anos depois, líderes cristãos ainda fazem manobras em busca de posição e proeminência nas igrejas, denominações e organizações para-eclesiásticas. Milhares de livros têm sido escritos sobre a atividade do líder, mas poucos sobre a atividade do servo. Todos querem liderar, mas ninguém quer ser servo. Preferimos ser generais a ser soldados rasos. Até mesmo os cristãos querem ser líderes servos e não apenas simples servos, mas ser como Jesus é ser servo. Foi assim que ele chamou a si mesmo. Então, nós vemos que vivemos dias onde todo mundo, na sua maioria, quer realmente ser servido e não servir. E infelizmente, nas igrejas, nas denominações, nós vemos que infelizmente isso também acontece. Só que o modelo, os padrões bíblicos que Jesus Cristo trouxe são totalmente diferentes daqueles padrões que nós, seres humanos, temos de realmente ter uma vida junto a Deus. No reino de Deus, o maior não é aquele que é servido, mas aquele que mais serve. Então, Jesus Cristo vem trazer e quebrar padrões realmente de hipocrisia espiritual e trazer realmente uma realidade, uma essência espiritual para que nós possamos viver. Bom, nós temos que servir a Deus. Servimos a Deus ao servir aos outros. A forma como Deus veio ao mundo nos mostra como que é ser realmente o maior no reino de Deus. O maior no reino de Deus é a pessoa que se humilha, servindo aos outros como servo. Então nós temos que entender que
Os verdadeiros servos, eles têm características próprias. São seis características que os servos do Senhor têm, que os verdadeiros adoradores têm. Primeira característica: os verdadeiros servos estão sempre à disposição para servir. Quando somos servos de Cristo, verdadeiramente servimos a Deus em qualquer situação, não somente quando queremos, mas sim na vontade de Deus. Então, o servo, o verdadeiro servo, ele sempre está pronto e disposto a servir ao Senhor, independente se ele está com vontade de servir ou não, mas seguindo a vontade de Deus. Segunda característica: os verdadeiros servos estão atentos às necessidades. O servo busca ajudar o seu irmão em suas necessidades, auxiliando no que puder, mesmo que seja pouco. Isso aqui é fundamental. Os verdadeiros servos, eles estão atentos às necessidades dos seus irmãos e procuram auxiliar naquilo que puder, com os seus recursos, mesmo que seja pouco, mas o verdadeiro servo ajuda o seu irmão. Terceira característica: os verdadeiros servos, eles fazem o melhor que podem com o que tem à mão. Isso aqui é muito importante também. O servo não fica dando desculpas ou colocando situações desfavoráveis para servir. Então é muito importante que, quando você realmente é um verdadeiro servo, você procura fazer o seu melhor com aquilo, com o recurso que você tem em suas mãos. Você não fica arrumando desculpas, se colocando em situações desfavoráveis para poder não servir, para poder não se colocar em ação, mesmo com aquilo que você tem capacidade. Quarta característica: os verdadeiros servos fazem qualquer tarefa com igual dedicação. Isso aqui é muito importante para quebrar o nosso ego. Qualquer tarefa que é designada para o servo, ele a tem por importante, mesmo não sendo agradável ou de destaque. Isso é fundamental. Como servos, nós temos que aprender isso para realmente quebrar o nosso ego. Nós temos que realmente fazer qualquer tarefa com dedicação, mesmo que você não goste ou você não se realize. Você tem que entender que para o reino de Deus, você tem que realmente fazer o seu melhor, independente da tarefa que você tem a fazer. Não importa se você vai estar à frente da igreja, ser visto, ou se você vai estar nos bastidores. O seu objetivo é realmente servir a Deus. E essa é a mentalidade que todo ser humano tem que ter. É o primeiro mandamento: adorarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a sua mente. Beleza? Então, nós vamos agora para a quinta e penúltima característica. Os verdadeiros servos são fiéis ao seu ministério. O servo fiel é aquele com quem se pode contar para qualquer obra. É muito importante que você possa ser fiel ao seu ministério. E quando eu falo ministério, não estou falando no sentido de você ser fiel ao homem, ao ponto de você se submeter aos caprichos humanos, mas é você ser fiel ao serviço, aos dons e talentos e habilidades que Deus te deu para servir ao seu próximo e trabalhar no seu reino. Então, você ser fiel ao seu ministério, aqui ministério, não estou falando a sua igreja, ao seu ministério, no sentido que você tem que ser fiel até mesmo naquilo que for errado, de forma alguma. Eu estou falando que você tem que ser fiel ao ministério, ao dom e às habilidades que Deus te deu. Você é uma pessoa que consegue ter uma palavra de ânimo, então continue ministrando. Você é uma pessoa que ajuda curando através das suas mãos, continue curando. Você é uma pessoa que tem condições de ajudar as pessoas financeiramente falando, dando emprego, ajudando com recursos materiais, continue fazendo. Você é uma pessoa que sabe ensinar, você tem um conhecimento, você consegue passar o seu conhecimento, ajude.
Você não sabe passar o seu conhecimento, mas você consegue consertar alguma coisa? Trabalhe ajudando os irmãos. Você pode muito bem ajudar uma irmã a lavar a roupa dela e ajudar ela a fazer uma faxina na casa dela. Você está sendo uma serva, você está cultuando a Deus também. Não pense que culto a Deus é somente no momento do culto coletivo. O culto coletivo, ele é fundamental, ele é importante. Na eternidade nós vamos cultuar a Deus eternamente. Porém, servir a Deus não é somente se apresentando à frente, tocando, cantando ou pregando, mas servir de modo geral. É fazer tudo aquilo que for necessário para que o seu irmão, para que a sua irmã, para que o seu próximo possa ser alcançado pelo reino de Deus através da sua vida, porque nós somos instrumentos, somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Isso é muito importante. Sexta e última característica: os verdadeiros servos mantêm a discrição. Isso é muito importante, principalmente nos tempos atuais de tantas mídias, tantas redes sociais. Todo mundo quer aparecer. Até mesmo quando você faz uma doação, muitas pessoas postam a doação, postam a foto, e nós sabemos que não é essa a maneira correta de um verdadeiro servo aparecer. Na realidade, o verdadeiro servo, ele nunca busca aparecer. Ele sempre busca a descrição. Ele sempre busca que o reino de Deus, que o Senhor apareça. O servo fiel e verdadeiro não busca os holofotes. Ele serve no discreto. Ele busca que o nome do Senhor seja louvado e não a sua habilidade e performance na frente do trabalho. Isso é muito importante. Bom, nós chegamos aqui no término do nosso estudo e vamos agora passar para o momento de reflexão final do estudo. Nós estamos no nosso 33º dia e nós vamos agora pensar sobre o nosso propósito. Um tema para reflexão: sirvo a Deus quando sirvo aos outros. É importantíssimo que quando eu estou servindo as pessoas da minha denominação, quando eu estou ajudando as pessoas que não têm condições de me pagar, eu estou fazendo não somente para ela, mas para Deus primeiramente. Um versículo para memorizar: se vocês derem até mesmo um copo de água fria ao menor dos meus seguidores, certamente serão recompensados. Mateus 10:42, Nova Linguagem Traduzida. Então nós vemos que é promessa que tudo que você fizer, todo bem que você fizer a um seguidor verdadeiro de Cristo, você vai receber a recompensa aqui na terra e no porvir. Você pode ter certeza, porque não é palavra minha, é palavra do Filho de Deus, de Jesus Cristo. Uma pergunta para meditar. Agora é um momento muito fundamental para concluirmos o nosso estudo hoje. Qual das 6 características dos verdadeiros servos é a mais desafiadora para mim? Agora eu vou reformular a pergunta, colocando na segunda pessoa, você. Qual das 6 características dos verdadeiros servos é a mais desafiadora para você? Eu vou recapitular as 6 características. Primeira característica: os verdadeiros servos estão sempre à disposição para servir. Segunda característica: os verdadeiros servos estão atentos às necessidades dos outros. Nós vamos ver a terceira característica: os verdadeiros servos fazem o melhor que podem com o que têm à mão, com seus dons, com suas habilidades e recursos, com a sua forma. Quarta característica: os verdadeiros servos fazem qualquer tarefa com igual dedicação. Quinta característica: os verdadeiros servos são fiéis ao seu ministério, aos dons e habilidades e o usam de forma realmente séria, com fidelidade ao Senhor. Sexta e última característica: os verdadeiros servos mantêm a discrição. Qual dessas 6 características dos verdadeiros servos é a mais
desafiadora para você, fica aqui a pergunta para você poder meditar. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu ministério. Sirva a Deus com os dons e talentos que Ele te deu. Meu muito obrigado. Se você não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever. Desde já agradeço a atenção. Deus abençoe sua vida. Até o próximo estudo, se Deus assim permitir.